A humanidade, diante de tantas situações vividas e enfrentadas, diz assim: foi Deus quem quis assim. Ou então, ainda é capaz de dizer: é melhor se conformar, já que Deus quis desse jeito. Mas será que Deus não quer uma vida melhor para os seus filhos? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa Com Fé Venceremos. Estamos aqui diretamente da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, da Capela Nossa Senhora da Piedade. E é sobre isso o tema do nosso programa de hoje. Será a vida um eterno conformar-se? Será que Deus não tem algo melhor e mais ainda para nos entregar? É sobre isso que nós trataremos no nosso programa de hoje. Eu me chamo Eduardo Oliveira, sou missionário e pregador da comunidade Filhos de João Batista de Minas Gerais. E com muita alegria estamos aqui neste dia afirmando de que com fé venceremos. Paulo nos diz que a fé é a certeza daquilo que não se vê. Então, diante de todas as situações, diante desse eterno conformar-se, que será isso mesmo que Deus quer para nós? Eu digo para você, se nós tivermos fé, com certeza nós venceremos. Eu já quero te convidar, pegue a sua Bíblia comigo se você pode, ou então anote aí na sua casa, para que você possa ler mais tarde. Aquele diário espiritual, aqui na nossa obra Evangelizar, nós temos o Diário Espiritual 2023, preparado com muito carinho para você, onde você pode anotar aquilo que Deus fala ao seu coração. É sempre importante termos um diário para quê? Para quando surgir aqueles momentos de crises que todos nós passamos, nós retornemos ao diário e ali nós vamos lembrar tantas promessas maravilhosas que Deus fez para nós. Então, com o seu diário na mão ou com a sua Bíblia na mão, pegue aí comigo o Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. Diz assim: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Jesus diz: mas eu vim para que todos tenham vida, vida plena e vida abundante. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos entender aqui algumas coisas a partir deste versículo de hoje. Será a vida um eterno conformar-se? Será que realmente tudo isso que nós passamos é vontade de Deus? É desígnio de Deus? Vamos à palavra para que a gente possa entender. A Bíblia nos afirma de que o ladrão vem para três coisas: matar, roubar e destruir. Lógico que quando a gente pensa em roubo, em matar ou destruir, a gente pensa com aquilo que nós entendemos de roubo. Quando alguém entra lá na nossa casa, e pega algo à força. Ou quando alguém nos rende mesmo na rua e nos toma algo que é valioso nosso. Isso, claro, é a palavra roubar no maior sentido. Mas quando o Evangelho nos diz que o inimigo vem para roubar, o que o inimigo tem roubado de nós muitas vezes são os nossos sonhos, os nossos projetos, o nosso brilho no olhar. Porque o sonho é o que nos motiva, os projetos é o que nos faz levar para frente. E entenda, o maior sistema hoje que o inimigo tem para nos paralisar é quando ele mata os nossos sonhos. Uma pessoa, quando ela perdeu os seus sonhos, ela perdeu a vida. Quantos de nós, diante das afrontas, das dificuldades da vida, nós deixamos de sonhar? Então, eu já quero perguntar para você, quais são os sonhos que você tem aberto mão? Aquilo que você sonhava tanto em fazer, talvez uma faculdade, uma pós-graduação, talvez casar, talvez mudar de emprego, iniciar uma nova carreira profissional. Muitas vezes nós deixamos com que o inimigo, e este inimigo ele pode ser tanto espiritual, como me entenda a palavra inimigo, como talvez esse inimigo pode ser também pessoas às nossas voltas ao dizer: você não pode, você não merece, quem é você para conquistar isso? Nós não podemos deixar com que mate os nossos sonhos, porque quem vem para matar os nossos sonhos são os inimigos. Segunda característica, então, característica do inimigo que ele vem fazer: matar. Como eu já disse, quando a pessoa perde os sonhos,
ela morreu. E assim ela vai nos matando emocionalmente. A gente não tem vontade de sair da cama, a gente não tem vontade de ir para o trabalho, a gente não tem vontade de voltar para casa, a gente não tem vontade de estar com os nossos, porque matou-nos emocionalmente. Mata também o nosso espiritual, nós não temos mais vontade de rezar. A gente começa então a nos pensar, ou então mesmo nos questionar, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Ou então a gente pensa, Deus não me ouve mais. E então o inimigo roubou os nossos sonhos e matou-nos emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Matou os nossos relacionamentos, quando a gente rouba o nosso carinho, o nosso diálogo, quando ele rouba o nosso perdão. E assim então o inimigo vai roubando, matando. E a terceira característica, ele nos destrói. Porque uma pessoa, quando ela perde os sonhos, uma pessoa, quando ela morre nos seus afetos, essa pessoa está destruída. Talvez não a morte física, mas uma morte na sua essência, naquilo que você é. E nós precisamos entender uma coisa neste programa de hoje. Antigamente, talvez, a maior arma do inimigo era nos tirar da igreja. Hoje eu entendo, viajando pelo Brasil e pelo mundo, o demônio, ele não quer mais nos tirar da igreja, mas ele quer que nós estejamos dentro da igreja mortos, mornos, distante de Deus. Ele quer matar a nossa fé, destruir os nossos sonhos, porque assim então ele vai nos levar e nos atingir a tudo aquilo que é nosso. Que nós não aceitemos isso, porque também, assim como o demônio vem para roubar, matar e destruir, Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida, vida plena e vida abundante. 3 características do inimigo, 3 características Jesus nos promete: vida, vida plena e vida abundante. Vida, sonhos, projetos, metas. Estabeleça aquilo que você quer. Aonde você quer estar em dezembro de 2023? Aonde você quer estar daqui a 30 dias? Aonde você quer estar daqui a 10 anos? Tenha vida, almeje, brilho nos olhos, sorriso nos lábios, levante para a vida. Deus quer que eu e você tenhamos uma vida plena. A plenitude de Deus é a segunda característica. Esta vida plena significa cheio, completo, inteiro, perfeito. Deus não nos fez para que nós vivamos pela metade. Esse pensamento que muitas vezes nós temos de um Deus que quer que a gente tenha uma vida de escassez, ou me desculpa a palavra, mas uma vida medíocre, essa mediocridade em achar que é assim mesmo, foi Deus quem quis assim. Não, a promessa de Deus é vida, vida plena e vida abundante. Esta abundância que vem da palavra grega perisson, que significa muito, muito cheio, transbordante, muito além da medida. E então nós vamos entender aquilo que a palavra diz: Deus é capaz de fazer muito mais e muito melhor do que aquilo que nós pensamos, imaginamos ou pedimos. Ele é capaz de fazer muito além do que nós precisamos. Ele tem visto as suas lutas. Nós não temos um Deus ocioso, nem um Deus inerte no céu, pelo contrário, Ele sabe as nossas lutas, Ele sabe as nossas lágrimas, Ele sabe tudo aquilo que você tem passado e tudo aquilo que você tem vivido. Portanto, que neste programa caia por terra esta visão de um Deus castigador, de um Deus punitivo que muitas vezes nós temos. Eu acho que eu estou passando por isso, porque Deus quer assim. Não, nós precisamos entender, na visão espiritual, no mundo espiritual existem 3 coisas que nós precisamos estar muito atentos. A primeira dela é a provação. A provação, sim, vem de Deus. O que é a provação? Como a própria palavra diz, a prova. Eu sempre costumo usar um exemplo muito simples. Na nossa vida aqui, como humanos, nós vamos passando por várias provas, não é? Você terminou o ensino médio, 3º ano do ensino médio. Para que você vá para a faculdade, você precisa passar por uma prova, chamado de vestibular, chamado de Enem, para que então você seja admitido na faculdade. Se você fizer uma faculdade de Direito, por exemplo,
Você pode se dizer que você é advogado? Também não. Você precisa passar por uma prova chamada prova de OAB, para que então você possa dizer, eu sou advogado. Senão, você é apenas um bacharel em direito. Ou seja, o que eu quero que você entenda? Se aqui, no nosso mundo, para que a gente vá subindo de níveis e galgando postos e coisas melhores, nós precisamos passar por provas, no mundo espiritual também não é diferente. Quando Deus nos coloca numa prova, que nós chamamos de provação, nada mais é do que Ele nos testando, para que uma vez aprovados, nós recebamos dEle o melhor e o maior que Ele tem para nós. Se você está sendo provado por Deus, eu quero te dar essa notícia. Alegra o seu coração, aguenta, resista, persevera, seja aprovado aí, porque uma vez aprovado, o prêmio de Deus virá na sua vida. Isso é provação. Uma segunda característica no mundo espiritual que nós precisamos entender: tentação. Então quem é que nos tenta? O inimigo. Deus não tenta ninguém. Então quem é que nos tenta no mundo espiritual? O inimigo, que você pode então chamar de demônio, de Satanás, divisor, acusador. E como é que ele nos tenta? Matando os nossos sonhos, nos acusando, dizendo, você não merece. Dizendo, quem é você para pensar que você pode conquistar assim? Então ele vai nos tentando para nos levar ao pecado e para que então nos faça desanimar. Prova disso, Jesus no deserto, onde o demônio o tentou por 3 vezes. Primeiro, com o poder, depois, com o ter e terceiro, com o prazer. Então, o inimigo também nos tenta, para que então, uma vez que nós cedemos à tentação, a gente desanime e então a gente realmente acredite nas acusações e nas mentiras dele, dizendo que a gente não é capaz. Eu quero que você grave isso no seu coração. Não ceda aquilo que o demônio tem falado aos seus ouvidos, que você não merece, que você não merece uma vida melhor, porque isso é mentira. Ouça aquilo que Deus diz para você. Você merece sim uma vida melhor, uma vida mais feliz, relacionamentos sarados. Você merece sim uma vida abundante. Mas existe uma terceira característica no mundo espiritual, que, sabe, minha gente, talvez é uma das coisas que eu, Eduardo, tenho talvez maior medo, que é o terceiro aspecto do mundo espiritual, que eu chamo de colheita. Então, primeira delas, provação vem de Deus, tentação do inimigo. A colheita é fruto das minhas ações. Será que realmente isso que você está passando, será que é provação? Será que é tentação? Ou será que é uma colheita de atitudes que você teve no seu passado, que você não pensou, que você não planejou, que você não rezou antes de dar o passo? Sabe, eu sempre costumo dizer assim, Deus, Ele é bondoso e misericordioso para deixar com que eu e você plantamos aquilo que nós quisermos. Nós somos livres para plantarmos aquilo que nós quisermos. É aquilo que a igreja vai chamar de livre-arbítrio. É a única coisa onde Deus não pode interferir. É no meu livre-arbítrio e no seu. Nós somos livres para fazermos e plantarmos exatamente aquilo que nós quisermos. Porém, Deus, Ele é justo para fazer com que nós colhamos exatamente aquilo que nós plantarmos. Então, o que você tem vivido? Provação, tentação ou colheita? E diante disso, eu preciso aqui dizer para você, nós precisamos, como pessoas maduras, encarar as nossas realidades. Muitas vezes, diante das situações da vida, nós temos um hábito de sempre procurar culpados. Não é assim? Poxa, no emprego é sempre o meu gerente, o patrão que pega no meu pé, não me deixa crescer. Será mesmo? Eu entendo que às vezes sim, mas será que às vezes é somente culpa do gerente ou do patrão? No casamento, nossa, se o meu marido mudasse, se a minha esposa assistisse esse programa, será mesmo? Eu sempre digo que quem precisa mudar lá em casa primeiro sou eu, mas a gente tem uma velha mania de querer achar culpados. Ou pior delas, foi Deus quem quis assim.
Fazer o que, né? É melhor se conformar. Se não deu certo, foi Deus quem não quis. E aqui eu te pergunto, será mesmo quem foi Deus quem não quis? Ou será que nós não nos preparamos? Ou será que foi nós quem não demos o nosso melhor? Entenda, a promessa de Deus é vida, vida plena e vida abundante. Então nós temos uma promessa liberada da boca do próprio Deus a meu favor e ao seu favor. Mas porém, precisamos cair por terra. Primeiro, a imagem de um Deus castigador. Segundo, a imagem de um Deus self-service, disposto a me servir como eu bem quero ou ao meu bel prazer. Não, essas duas imagens de Deus são distorcidas e precisa cair por terra neste programa. Deus não é um Deus castigador, Ele não faz o nosso mal, nem quer que nós tenhamos uma vida de escassa. Mas Ele também não irá fazer aquilo que eu e você precisamos fazer. Então, nós precisamos sim fazer a nossa parte. Oração significa orar mais ação. Então eu oro e eu ajo, e assim Deus abençoa. Fé é a certeza daquilo que não se vê. Mesmo sem eu enxergar, eu dou um passo, dou o meu melhor e Deus abençoa a colheita. Precisamos aqui, ao finalizarmos este programa, colocarmos aí no seu diário espiritual quais passos que você precisa melhorar. Profissionalmente, talvez você não está feliz onde você está. Vamos estudar? Vamos fazer cursos? Vamos entregar currículos? Vamos empreender? Abrir o seu negócio? Eu estou desempregado. O que você sabe fazer na sua casa? Um bolo gostoso, uma torta? Vamos vender para os vizinhos? O que nós podemos fazer profissionalmente? Espiritual, o que você pode fazer? Vamos estabelecer metas de oração? Vou então agora rezar 5 minutos por dia? Vou ler a palavra? Enfim, metas de oração a curto, a médio e longo prazo. Precisamos ter objetivos espirituais. Eu sempre costumo dizer que para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Aonde você quer estar? Tenha metas, estabeleça. Emocionalmente, que você viva melhor o seu emocional, foca no hoje. Nós temos 2 hábitos que são extremamente nocivos a nós. Primeiro, vivermos olhando para o passado. Porque ontem era bom. Nossa, naquela empresa que eu trabalhava 20 anos atrás que era bom. Foi passado, querido. Se foi bom ou se foi ruim, já ficou lá. Se você acertou no passado, parabéns. Se você errou, sabedoria, aprendizado. Ou, segundo hábito, viver o futuro. Porque amanhã eu faço. Semana que vem eu vou começar aquela academia, aquela dieta. Não, porque o mês que vem eu mudo. Mas nós não sabemos o dia de amanhã. O ontem nós não temos mais. O amanhã nós não temos ainda. O que nós temos é o hoje. Para que nós tenhamos o emocional mais equilibrado, é preciso focar no hoje e dar o nosso melhor hoje. Nos relacionamentos, quantas vezes nós nos decepcionamos com as pessoas? E eu sinto em te dizer, sabe por quê? Porque nós temos o hábito de colocar grandes expectativas nas pessoas. E esquecemos que ninguém é obrigado a corresponder às nossas expectativas, como nós também não somos obrigados a corresponder às expectativas de ninguém. Tem uma frase que dói de ouvir, mas é verdadeira. Quanto menos expectativa, menos decepção. Gravou? Quanto menos expectativa, menos decepção. Assim nós teremos relacionamentos melhores. Relacionamentos amorosos, chama o marido para conversar, diálogo, conversa, olho no olho, as famosas DRs, mas sem brigar, sem discutir. Mas precisamos, como gente madura, conversar. Talvez no nosso casamento, a gente precisa perder a razão para viver feliz. O que você quer ter no seu casamento? Razão ou ser feliz? Opte por ser feliz. E assim então, nós vamos vivendo. Financeiro, gasta menos, corta os cartão, equilíbrio, saúde, dieta, academia, enfim. Entendeu? Eu acho que você já entendeu. Aquilo que nós queremos ser melhor, precisamos fazer a nossa parte. E então, Deus irá nos abençoar. Então eu deixo aqui a pergunta. A vida é um eterno conformar-se? E eu lhe respondo, não é. Nós não podemos conformar com aquilo que nós temos de ruim, porque a promessa de Deus é vida plena, vida abundante. Não aceite menos do que isso. Se está ruim hoje, dê o seu melhor.
Tire daí os aprendizados. Está ruim hoje? O que Deus quer te ensinar? E então saia daí, muito mais forte, muito mais capaz. E caminhe, dê passos longos a uma vida abundante que Deus tem para você. E eu finalizo este programa pedindo e rogando a Deus que Ele derrame sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus relacionamentos, graças abundantes. Que recaia sobre a sua vida alegria, que recaia sobre a sua vida visão espiritual, que seus olhos se abram nesta semana, para então você enxergar muito além, muito mais longe, na certeza de que Deus tem muito mais para mim e para você. Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos aqui na TV Evangelizar ou no próximo programa Com Fé Venceremos. Deus te abençoe.